Olá, pessoal. Eu me chamo Evandro, sou natural de Conceição das Pedras, uma cidadezinha aqui do interior de Minas Gerais, próximo a Santa Rita do Sapucaí, onde eu já moro há quase 8 anos. A minha vinda inicialmente para Santa Rita do Sapucaí se deu ao fato de que eu iniciei meu curso em Engenharia de Telecomunicações pelo Inatel, e ao concluir o curso eu decidi então dar continuidade aos meus estudos, realizando um mestrado em telecomunicações na área de antenas por meio do laboratório OCA e sob a orientação do professor Arismar, que inclusive me convidou, né, para que eu viesse aqui hoje falar com vocês um pouco sobre a minha dissertação de mestrado, o qual eu defendi no final de 2019 pelo laboratório OCA. Bom, a minha dissertação de mestrado, ela abordou um tipo específico de antena, que são os arranjos de antenas em guias de onda fendido. Aqui eu trago um exemplo desse tipo de estrutura. Então, nós temos aqui uma estrutura em guia de onda com seção retangular, e neste guia de onda são feitas, então, fendas, né, que possuem larguras e comprimentos idênticos e são igualmente espaçadas. Então, cada fenda desta é considerado um elemento irradiador, e a associação dessas fendas, no caso aqui nós temos 27 fendas, permite a formação do que nós chamamos de arranjo de antenas. E devido ao formato, né, de uma estrutura básica que é o guia de ondas, então nós temos aí o nome arranjos de antenas em guias de onda fendido, né? Bom, a minha dissertação em si, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte se baseia na análise e comparação de métricas MIMO para três tipos específicos de arranjos de antenas em guias de onda fendido, sendo os dois primeiros previamente projetados por outros membros do laboratório OCA. No caso, nós temos aqui um desses modelos, que é este, fabricado pelo no caso, projetado pelo aluno Igor Feliciano, que foi aluno de mestrado e doutorado do laboratório OCA. Este arranjo, especificamente, ele opera em duas frequências distintas, tendo em cada uma das faces maiores do guia de onda um conjunto de fendas com tamanhos diferentes. Então, aqui nós temos fendas em 28 GHz, operando em 28 GHz, e aqui nós temos fendas operando em 38 GHz. O segundo modelo que foi analisado na minha dissertação foi este guia de ondas, esse arranjo de antenas em guias de onda fendido, porém com seção circular, como vocês podem ver, né? Ele foi inicialmente desenvolvido pelo aluno de mestrado Renan e depois dado sequência com o atual aluno de doutorado do laboratório OCA, Hugo Filgueiras, a qual projetou essa capa, né, que permitiu redirecionar o diagrama de radiação inicialmente omnidirecional, provendo um aumento de ganho em uma determinada região. E o terceiro tipo, ao qual eu já havia comentado inicialmente, é este que foi projetado por mim, integrando, então, um dos produtos da minha dissertação de mestrado. Estes três modelos, ao qual eu citei anteriormente, eles foram analisados para métricas MIMO. As métricas MIMO, elas são um pouco diferentes, a análise, o propósito de análise delas é um pouco diferente das métricas de análise de antenas que nós utilizamos comumente para caracterização no caso de antenas, né, que seriam resposta em frequência, ganho, diagrama de radiação. No caso das métricas MIMO, nós nos preocupamos com a associação dos elementos e a inter-relação entre eles, né? Bom, para exemplificar melhor, seria o seguinte: se eu coloco dois elementos para operar em campo distante, ou seja, de maneira próxima, né? Eu posso ter uma relação entre esses dois elementos, e isso é feito, esse estudo, né, com que isso prejudica ou até colabora para o bom ou mau desempenho do arranjo inicial, por exemplo, é feito através de métricas MIMO. E para isso nós utilizamos então as análises, neste caso da minha dissertação, de diversidade espacial e diversidade de polarização. E depois o conjunto das duas, né, que é a diversidade de polarização com diversidade espacial. Na segunda parte, nós utilizamos os elementos, os arranjos que eu mostrei anteriormente, como elementos básicos para a formação de arranjos maiores, né? Então, primeiro foi feita a utilização deste arranjo como elemento básico para a formação
deste arranjo aqui, ao qual vocês podem ver, né, que possuem 4 elementos idênticos a este elemento aqui, que foram posicionados com um defasamento angular de 30 graus de um elemento para o outro, né, sucessivamente, permitindo, então, adquirir esse aspecto aqui, esse aspecto de um semi-arco, né? E qual que é a vantagem desse tipo de antena? A vantagem desse tipo de antena, inicialmente, né, o formato dela permite com que eu direcione o diagrama de radiação aqui, né, que seria a área coberta, né, que é o direcionamento da maior parte da potência do sinal irradiado para diferentes regiões, de uma certa área. E a segunda vantagem seria que este produto, no caso, né, este arranjo de antenas, ele possui aqui em sua parte exterior fendas que operam em 28 GHz e em sua parte interna fendas que operam em 38 GHz. Então, de certa maneira, nós temos aqui uma área que vai ser coberta pelas frequências em 28 GHz, na banda de 28 GHz, e uma outra área aqui que vai ser coberta por frequências em 38 GHz. E se eu associar esses 4 elementos da maneira como nós fizemos, nós podemos direcionar o diagrama de radiação para regiões específicas dentro dessa área externa, né? Ou dessa área coberta pela parte interna. Com isso, nós eliminamos a necessidade de fazer o defasamento dos sinais para que nós possamos reconfigurar o diagrama de radiação desse arranjo maior. O segundo tipo se baseou na utilização deste elemento como base, na qual nós procuramos explorar uma técnica que permitisse o aumento do ganho dessa antena, no caso, na direção transversal do seu diagrama de radiação, para que nós possamos evitar, né, o uso ou a associação de elementos idênticos, como foi feito neste daqui. No caso aqui nós temos elementos idênticos associados, de maneira que eu utilizasse um único elemento e provesse, através dessa técnica que eu vou descrever daqui a pouco, o aumento de ganho. Então, basicamente, isso permitiu que nós chegássemos nesta estrutura final. Então, vejam que ela possui em seu centro uma antena idêntica a essa, um arranjo de antenas idêntico a essa, e foi feita a extensão dos planos desse plano transversal ao eixo longitudinal do nosso guia, né? E foi inserida aqui, ó, ranhuras metálicas, como vocês podem ver aqui. Essas ranhuras metálicas, elas possuem uma largura e uma profundidade calculada de maneira que elas ressonem na mesma frequência dessas fendas que estão associadas ao longo do eixo longitudinal. Dessa maneira, nós conseguimos, então, prover um aumento de ganho sem a necessidade de associação de múltiplos elementos idênticos. Bom, esses são então os produtos, né? E um pouco do que foi a minha dissertação de mestrado. Caso vocês tenham curiosidade ou queiram ler a minha dissertação de mestrado, vocês podem encontrá-las na página da biblioteca do Inatel ou até mesmo no ResearchGate, onde eu tenho um perfil lá que é Evandro César Vilas Boas. Aos que quiserem tirar alguma eventual dúvida, eu estou disponível. Meu e-mail é evandro.cesar@inatel.br. Eu fico por aqui e obrigado pela atenção de vocês.